Olá, uma boa noite aí para todo mundo. Esse é mais um Nós na História live e vamos ver aí quem já entrou. O Edgar Rades que já entrou. A Dona Rosa também, tudo bem, Dona Rosa? Ela tá, eu acho que ela ainda tá em Caxias do Sul aí com todo mundo, né? Edgar, me diz aí se essa luz tá boa. Débora também entrou. A Dona Rosa, sim, pelo jeito tá em Caxias mesmo. Enquanto o povo vai entrando aqui no Instagram, a Anaí tá aí também, a mamãe do ano, uma das mamães do ano, né? A Bruna também. Ó, Bruna, esse negócio aí de bebês, viu? Tá pegando a febre. Tem mais uma grávida também. Que nós recebemos a notícia essa semana. A Renata, tá ali, minha sobrinha de Balneário Camboriú, minha filhada. Quem mais tá ali? Alicia! Oi, Alicia! Um beijo aí pra todo mundo! Gente, eu vou aproveitar aqui e falar rapidinho que eu quero dirigir aqui, enquanto o pessoal entra no Instagram, eu quero me dirigir para quem vai ouvir essa live depois, vai ouvir o Nós na História lá no YouTube. Então, depois dessa live, eu salvo ela e eu vou carregar no YouTube. E amanhã cedinho, quarta cedinho, 7h30, tá sendo a estreia sempre lá no YouTube. Aqui na bio do Instagram tem um link que vai te levar lá no YouTube. Às vezes eu falo aqui de outros personagens também, que tem Nós na História, né? Então, se você tá aqui no Instagram, pode ir ali no link da bio, que você vai lá. Claro que tem algumas histórias que já são de meses, né? Porque toda semana a gente tem história, então às vezes você vai nos vídeos e vai rolar lá um pouquinho mais pelas datas. Tem vários vídeos. A Kelly entrou, a Tânia entrou, a Roseli entrou. E eu quero dizer para vocês, então, tava aqui falando com quem assiste depois, tem pessoas que não têm Instagram, ou às vezes a pessoa tem Instagram, mas nesse horário agora não assiste, aí não participa da live e vai assistir depois no YouTube. Então eu vou dizer para vocês que eu não edito a live, eu deixo ela no formato original para não perder essa espontaneidade do ao vivo, mas também você tem a opção, né, de pegar o dedinho e passar o vídeo para frente e ir direto na história, que é muitas vezes, né, o que interessa para o pessoal que também assiste depois, sem problema nenhum. Mas o que eu quero é reforçar o convite para que você assista a história até o final. Que você, né, não desista aí, porque agora é live, a gente fica nesse bate-papo aqui do começo. O Giovanni Bastos, o marido da Kátia, tá aí. Não sei se é ele ou se é a Kátia, né, mas então estão aí, quem sabe juntos. E a Dani também entrou. A avó Rosa tá dizendo que é o Samuel. Um beijo pro Samuel. A Sônia também entrou. Então, gente, hoje eu quero começar falando. E sim, vocês vão perceber que eu tô com um pouquinho de dificuldade para falar. Eu fiz um procedimento aqui na boca, no queixo, e eu não tô conseguindo, né, falar muito bem, mas hoje eu não vou poder rir muito, vou ter que me controlar. Mas eu não queria deixar de fazer a live, né, pra gente não perder a sequência das terças-feiras. Então, olhe para meus olhos, para minha testa, para meu nariz, menos para minha boca, ou se você olhar para minha boca você vai dar muita risada, mas eu não ia deixar de fazer a live, né? Sim, a Dani tá falando ali que tá diferente, tô com a boca, né? Não tô conseguindo falar muito bem hoje, mas eu não queria deixar de fazer a live, tá? Então eu quero dizer para vocês, quero dar uma dica do nosso personagem. Escolhi um personagem que tem sim uma história que a gente vai poder aplicar muito nas nossas vidas hoje, mas eu quero ver se em meia hora a gente consegue concluir, já que semana passada a live chegou a quase 56 minutos. Então vamos tentar abreviar um pouquinho aí o tempo.
E as gurias do Espaço Luz do Mundo também. Não sei se é a Jaísa, se é a Tati, tá entrando aí. Um beijo para vocês. Então eu quero dizer que o personagem de hoje, eu vou dar uma dica, se alguém arrisca aí dizer quem é ele. Ele é sobrinho de Abraão, sobrinho do pai da fé. E a Tati tá aí. Tati, tudo bem? Bem-vindas aí. Então nós estamos aqui para mais um Nós na História. No Nós na História eu quero te ajudar a entender a Bíblia. A Bíblia não é um livro antigo que não tem nada a ver com as nossas vidas. A Bíblia, ela é um manual de vida. E se nós realmente seguirmos esse manual, a gente vai encontrar ali todos os assuntos possíveis e inimagináveis. Muitas vezes nós pensamos, não, sobre esse assunto a Bíblia não fala. Fala sim, garanto para você. E aí nós vamos, aí as gurias estão dizendo Deus abençoe. A Dani já falou, Ló. Nossa, rapidíssima Dani. Sim, a Tânia também. Ló foi sobrinho de Abraão e é o nosso personagem do Nós na História de hoje. Então eu já quero ir, contando para vocês um pouquinho que Ló, ele foi casado e teve 2 filhas. Então Ló, sendo sobrinho de Abraão, eu sempre trago aqui, a Kelly colocou ali uma interrogação que estava na dúvida. Ló era sobrinho de Abraão. E essa história nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, dos capítulos 12 a 19. Gênesis 12 a 19. É claro que dentro desses capítulos 12 a 19 vai ter também muitas partes da história de Abraão. É como eu sempre digo aqui, às vezes a gente não consegue, a gente conta a história do personagem e a gente precisa incluir outros personagens porque eles fizeram parte do mesmo cenário histórico, E aqui Ló, sendo sobrinho de Abraão, ele viveu um bom tempo da vida dele junto, próximo de Abraão, então não tem como a gente, tirar ali. Mas eu vou falar durante aqui a história alguns capítulos que tratam bem de coisas importantes sobre Ló, tá bom? Depois eu vou deixar ali também, lá no YouTube sempre eu deixo na descrição toda a referência. Olha aí, todo mundo respondendo que é Ló o nosso personagem de hoje, sim. Então, no cenário histórico aqui, desse personagem Ló, Terá era pai de Abraão, vô de Ló. E Terá, eles moravam na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E Deus então mandou que eles viessem para Canaã. Canaã, que é hoje, a Israel. E a gente vê aí muitas histórias onde, Deus se refere ao seu povo, então, para que eles fossem chegar na terra prometida, Canaã. E Terá, então, pega sua família para chegar a Canaã, só que Terá, ele parou em Harã, e ele ficou em Harã, e ele morreu em Harã. Depois, então, Deus, ele traz para a dona Tere, a Tere também entrou, dona, não vou dizer dona, que ela gosta que chama só de Tere também. Então, a Tere também entrou aí, todo mundo é bem-vindo. E Terá, então, faleceu em Harã, e foi quando Deus, então, se apresenta para Abraão, dizendo a ele a promessa, de que ele seria pai de uma grande nação e que ele deveria ir para Canaã. E nesse contexto, Ló, sobrinho de Abraão, vai com Abraão e Sara. Então, realmente, Abraão, obedecendo a ordem de Deus, ele deixa sua terra, sua parentela, mas ele leva com ele o seu sobrinho Ló. E o que nós vemos aqui? Abraão e Sara, eles já eram um pouquinho de idade avançada e não tinham filhos. Eu consigo ver aqui Ló, esse sobrinho sendo tratado praticamente como um filho de Abraão e Sara, Então, com certeza, Abraão não deixaria seu sobrinho para trás e levaria junto com ele. E esse sobrinho Ló, então, era praticamente tratado como um filho de Sara e Abraão. E nessa ida deles para Canaã, eles, por alguns motivos, de muita fome, muita crise que estava acontecendo, eles passaram pelo Egito. E no Egito foi quando, eu preciso falar para vocês, olha aí, tem mais gente entrando, a Adri Erker, Gabriel, o Douglas.
Eu já falei antes, não se preocupem, eu tô bem, vocês vão ver que eu tô falando um pouquinho mais devagar, sim, eu não tô conseguindo falar direito aqui por um procedimento na boca, mas eu não quis deixar de fazer a live, tá, gente? E então eu tava contando sobre Ló, nosso personagem, e nesse cenário eu preciso falar alguma coisinha de Abraão para vocês. Então Abraão, quando ele sai então da sua terra, da sua parentela, ele leva Ló, seu sobrinho, que eu imagino aqui, falei para vocês que imagino que ele foi tratado como o próprio filho de Abraão, e eles passando pelo Egito. No Egito, Abraão ficou com medo que Sara, sua esposa, era muito bonita e os egípcios iriam matá-lo para ficar com Sara. Então Abraão pediu para que Sara mentisse que era sua irmã. E eu quero aqui dizer que Ló, gente, estava aí junto, presenciando tudo isso, e Abraão era para Ló uma referência, né? Então vamos guardando essas informações aí, que depois nós vamos chegar lá nas aplicações. Então Ló presenciou essa mentira desse tio, e eu sempre comento aqui no Nós na História que também muitas vezes a gente imagina que a Bíblia ela só tem personagens, né, pessoas perfeitas. E olha só, o Abraão, que foi o pai da fé, um grande homem de Deus na Bíblia, abençoado por Deus, ele teve sim seus momentos também de erro, que ele pecou, que ele errou, mas ele se arrependeu, né? Mas ele não foi perfeito também não, gente. E isso acontece com nós hoje. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós nos sentimos envergonhados diante de Deus. E não, nós devemos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, e que sim, Deus, né, ele está pronto para nos abençoar mediante o nosso arrependimento. Então Ló presenciou essa mentira do tio ali no Egito. Eles foram expulsos do Egito. E nesse tempo aí, nesse período, até mesmo porque o faraó, quando teve Sara como sua esposa, achando que ela era irmã de Abraão, ele abençoou um pouco também Abraão com algumas riquezas, né? Olha aí, a Marisa Sony também entrou, a estética do Vander Tebaldi também entrou. Sejam bem-vindos aqui no Nós na História. Então, nesse cenário aí, e nessa altura da história, Abraão e Ló já estavam, de certa forma, ricos, né? Eles já tinham rebanhos, eles tinham muitos servos com eles. E o que começou a acontecer é que eles chegavam num determinado lugar e os pastores dos rebanhos deles começaram a brigar justamente, né, pelo pasto, pela água, né, para que fosse suficiente para todos os animais. E foi quando então Abraão propôs para Ló que eles se separassem, né, como assim, aquela coisa de família, né, gente? Tá tudo bem, tá tudo certo, somos família, não vamos brigar. A melhor decisão aqui, né, é que nós já estamos bem, graças a Deus. Então cada um vai seguir o seu caminho para não dar briga, né, pela quantidade já de rebanhos que eles tinham, e não tinha espaço para os dois juntos. Então foi quando Abraão humildemente pediu para que Ló escolhesse para que lado as terras que ele iria. E ele disse que o lado que Ló escolhesse, ele iria justamente para o outro lado. E Ló, gente, ele não foi nada humilde na sua escolha. Ele realmente, a história diz que ele escolheu, ele olhou tanto para a direita quanto para a esquerda. Ele viu de um lado uma terra muito seca, árida, de outro lado ele viu as margens do Rio Jordão, muita água, onde tinha muita terra fértil. E ele não poupou o tio dele, não. Ele escolheu, sim, aquelas terras nas margens do Rio Jordão, o que, na verdade, os olhos dele viram e acharam, né? O coração dele achou que era o melhor para ele. Então, foi quando Ló foi a leste das margens do Rio Jordão e Abraão continuou, então, seguindo para Canaã. E nessa situação, nessa escolha, Ló acabou indo parar perto de Sodoma e Gomorra, que eram cidades que tinham um povo muito mau, muito cruel, um povo muito desobediente a Deus, um povo, na verdade, totalmente sem regras, sem princípios, que desagradavam muito, muito a Deus. Olha aí, ó, o pessoal tá escrevendo aí que tá
tá bom aí, tá? De me ouvir, que Deus abençoe. Olha, se vocês me ouvirem hoje com a boca meio travada assim, né? O resto dos outros dias vai, né? Eu não posso nem rir direito aqui, gente. Então eu quero dizer para vocês que nessa escolha de Ló, ele foi para Sodoma. E então depois eu quero ressaltar aqui o capítulo 14, que Sodoma passou por uma guerra, Sodoma e Gomorra. Houve aí uma guerra que envolveu 9 reis, né? E destruíram, eles saquearam, né, as cidades, e Ló perdeu toda a fortuna que ele já tinha, que ele estava muito próspero, e ele inclusive foi preso. E naquela época ser preso era ser levado como escravo, né, pelos inimigos. E foi o que aconteceu com Ló. E nisso tudo sempre tem alguém, né, gente, que fica sabendo, que vai avisar um amigo, e foram avisar o tio Abraão, né, o tio de Ló, o que tinha acontecido com Ló. E mais do que depressa, Abraão reuniu seu exército, reuniu seus homens. Então ele foi guerrear, foi em busca, né? Foi guerrear com os inimigos para trazer de volta Ló e tentar recuperar alguma coisa do povo. E foi exatamente o que aconteceu. Essa batalha toda aí, ela é relatada em Gênesis capítulo 14. Eu não vou poder expor muito, né, hoje aqui detalhes dessa batalha, mas é bem interessante a gente entender também o que aconteceu aqui. Então Ló chegou a ser prisioneiro dos inimigos, ele fez a escolha dele. Lá ele acabou, né, sendo prisioneiro de seus inimigos, e o seu tio Abraão intervém novamente, consegue resgatar. Depois desse acontecimento, Deus estava tão desapontado com as cidades de Sodoma e Gomorra que resolveu destruir essas cidades. Mas numa conversa justamente, né, que nós temos aí nos capítulos seguintes, no capítulo 15, 16, então a gente vê aí que Deus resolveu livrar Ló. Veja bem, Ló, ele não foi muito humilde na escolha dele, né? Ele não disse assim para o tio dele: ah, meu tio, o Senhor até aqui, né, eu fui muito abençoado estar caminhando com o Senhor, eu vou deixar que o Senhor escolha a terra antes que eu, né? Mas mesmo tudo isso acontecendo, a história fala que Ló era para Deus um homem justo. E Deus se agradava de Ló e de sua família, ao ponto então que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, mas queria salvar Ló e sua família. Por isso que Deus enviou 2 anjos que, em forma humana, em forma de 2 homens na cidade, né, de Sodoma e Gomorra, para que então resgatassem a família de Ló. Quem mais está entrando aí? Luiz, a Ana, Paula, sejam todos bem-vindos aí quem está entrando. Então, o que Deus queria então preservar a família de Ló dessa destruição. Enviou 2 anjos. E aqui aconteceu um episódio, algo para vocês terem uma noção, né, da depravação, das coisas que aconteciam em Sodoma e Gomorra. Quando esses 2 anjos chegaram na cidade, Ló fez questão de levá-los até a sua casa, porque sabia o que acontecia, o que rolava na cidade. E quando esses 2 anjos estavam dentro da casa de Ló, todos os homens, a história fala assim, gente, todos os homens, dos mais velhos até os mais novos, foram até a casa de Ló, queriam invadir a casa de Ló, para, na verdade, abusar desses 2 homens, que eles não tinham a visão de que aqueles homens eram anjos de Deus. Para ele eram 2 homens muito bonitos. Eu vou usar aqui uma expressão, não se apavore comigo, chegou carne nova na cidade, e os homens foram lá para abusar desses 2 homens, que na verdade eram 2 anjos de Deus. Tamanha era assim a depravação que acontecia na cidade, né? E a história não diz que era 1, 2 homens, que todos os homens, dos mais velhos aos mais novos, chegaram na casa de Ló. Então foi quando Ló, ele ofereceu para os homens da cidade, nessa ocasião, essas 2 filhas que eram virgens. E aí eu quero lembrar você que Ló estava presenciando lá no Egito,
quando o tio dele, Abraão, né, combinou de mentir com Sara sobre ela ser irmã e não esposa de Abraão. E então aqui Ló tem essa referência do próprio tio a respeito das mulheres. E ele não pensou duas vezes nesta hora para livrar os dois anjos de Deus, que ele também tinha um temor, né, a Deus pelos anjos que estavam ali, mas Ló acabou oferecendo as suas duas filhas para aqueles homens, mas graças a Deus, que Deus interviu, os anjos de Deus interviram nesse momento, então esses anjos causaram uma cegueira em todos aqueles homens que estavam ali na porta, né, pro lado de fora da porta da casa de Ló. Então imagina, todos os homens ali cegos, deve ter acontecido uma grande confusão, né, que ninguém enxergava nada, ninguém conseguia saber onde é que era a casa, onde é que estava a porta. E nessa confusão então toda, Deus deu livramento desse ataque nessa noite na casa de Ló e também livrou as duas filhas dele. O que aconteceu na manhã seguinte é que esses anjos estavam ali com a missão de salvar Ló. Ló teve a oportunidade de buscar, então, avisar os seus familiares, inclusive os seus genros, mas as pessoas da sua família, gente, mais ou menos lá como na Arca de Noé. Noé foi chamar a sua família e eles não acreditaram em Noé. Aqui também a família não acreditou em Ló, que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. E nem os genros, a história diz que não acreditaram, e então demorou até um pouquinho assim para que Ló e a sua esposa realmente deixassem a cidade, ao ponto de que esses anjos pegaram Ló, a sua esposa, as duas filhas, e praticamente arrastaram eles, é a expressão que a história usa, tirando eles da cidade. Ali nesse momento então, Deus, ele preparou, né, para que esses anjos levassem Ló com a sua família para as montanhas. Ló, gente, ele intervém aí e pede para que os anjos de Deus levem eles para uma cidade ali perto que se chamava Zoar. Então os anjos levaram para essa cidade, né, segundo a vontade de Deus. Olha aí, né, Ló questionando, intervendo em umas decisões de Deus, e Deus por enquanto estava, né, fazendo aí conforme Ló ia meio que manipulando, mas a gente vai voltar nisso aí também. Depois então, realmente Deus, quando Ló e sua família chegaram num lugar seguro, foram salvos por esses anjos, então Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Só que nessa história, quando eles saíram da sua casa, da sua cidade, uma ordem Deus deu através dos anjos, que eles não deveriam olhar para trás, eles deveriam seguir adiante, olhar para o alto e não olhar para trás. E você aí que está me ouvindo, de repente já sabe, já ouviu falar que a esposa de Ló, nesse momento da fuga, quando eles estavam, né, praticamente já salvos, ela desobedeceu a ordem, ela desobedeceu a Deus e ela olhou para trás e no mesmo instante ela foi transformada numa estátua de sal. Depois a gente vai voltar aqui também sobre esse olhar para trás da mulher de Ló. Então restaram Ló e as suas duas filhas, que ficaram na cidade de Zoar, mas depois de um tempo eles foram para as montanhas, no lugar que Deus já tinha então preparado, já desejava desde antes que ele estivesse lá. Olha aí, a dona Lineuza, minha mãe, entrou também. Sejam todos bem-vindos aí. Então hoje o nosso personagem é Ló, para quem está chegando agora. E Ló então fica a salvo com as suas duas filhas mais para as montanhas. Já sai de Zoar e vai para as montanhas. E aí o que acontece, gente? Essa história, ela é assim um pouco, né? As filhas de Ló sabiam que então o pai não tinha mais a mãe. Naquela época a bigamia era permitido, mas provavelmente se Ló tinha outras mulheres, tinham ficado em Sodoma e Gomorra e provavelmente tinham, né, sido mortas, foram destruídas. Essas duas filhas, a história, muitos teólogos defendem que eram então filhas justamente desta mulher de Ló, que foi transformada numa estátua de sal. Então, essas duas filhas, pensando que o seu pai, não tendo filhos homens, não tinha descendentes, e quem que
via, né, a linhagem da família, algo que era muito importante naquela época, né, que a gente já viu também em outras histórias aqui. Então, o que elas, a filha mais velha, gente, aconselhou a mais nova, e elas duas tramaram de embriagar o pai e se deitar com o próprio pai. Sim, a gente pode dizer um uau aqui, né? Que história, que situação. Às vezes coisas que a gente vê que acontecem nos dias de hoje, que a gente fica muitas vezes assim muito impactado, né? Muito chocado com certas situações, mas isso também já acontecia lá naquele tempo com alguns personagens da Bíblia, e a gente vê aqui então que a filha mais velha, na primeira noite, embriagaram o pai, a filha mais velha se deitou com o pai. Na segunda noite, embriagaram novamente o pai, a filha mais nova se deitou com o pai. Ambas engravidaram do próprio pai. A mais velha, ela gerou um filho que se chamou Moabe, e que ele deu origem então ao povo Moabitas. E a mais nova, ela gerou Ben-Ami, que foi então a que gerou os da descendência dos Amonitas. E esses nomes aqui, Moabitas e Amonitas e outros nomes assim semelhantes a esses, vocês vão lembrar, quem teve na live da semana passada, assistiu, né, ou conferiu a história de Salomão, que foram exatamente aí povos que se tornaram inimigos do povo de Deus, e foram povos das quais Salomão casou com mulheres desses povos que ajudaram a queda, né, de Salomão, as mulheres do povo inimigo que Salomão se envolveu. Então a gente vê aqui, e o que acontece também, eu quero falar aqui de Abraão, e maiores detalhes, já temos o nós na história de Abraão e Sara, lá no YouTube, se você quer conferir mais detalhes da história de Abraão, mas eu só vou aproveitar aqui para mencionar que Abraão e Sara também tinham uma promessa de Deus que sim, eles teriam filhos, só que eles já eram de idade. Sara começou a ficar ansiosa com a situação, achando que esse tempo, né, essa palavra de Deus não se cumpriria. Sara então resolveu entregar para Abraão a sua escrava Agar, que então gerou Ismael, e Ismael também foi o que deu origem ao povo palestino, um outro povo inimigo de Deus. Então a gente vê aqui que esses personagens, muitas vezes, quando eles, né, assim como nós, às vezes, a gente fica um pouco sem paciência de esperar as respostas de Deus, né, das nossas orações, a gente fica um pouco sem paciência, ou a gente quer dar uma ajudinha para Deus, a gente entrega um pouquinho o controle da situação para Deus, daí a gente puxa de volta, a gente quer dar uma sugestão para Deus. Então isso já acontecia de muitos desses personagens, então resolverem, né, tomar alguma atitude precipitadamente, e isso gerou aí a origem, sim, a descendência, né, os frutos, esses filhos, essas gerações aí de muitos inimigos do povo de Israel. E eu quero então aqui também dizer para vocês que talvez o nosso personagem hoje é Ló, o protagonista é Ló. Mas muitas vezes quando você está ouvindo essa história, ou eu mesma, né, tô aqui falando, nós nos identificamos com o próprio personagem protagonista, o Ló, ou nós podemos nos identificar com os outros personagens envolvidos nessa história. Então não tem como eu não voltar aqui, né, a falar exatamente sobre essa referência que foi Abraão na vida de Ló. E talvez você possa se identificar aí com Abraão. Olha aí, a minha tia Clema também está entrando aí. Tia, seja bem-vinda. Então a gente vê que Abraão, ele foi uma referência para Ló, para esse sobrinho Ló, talvez lá no começo tratado como um filho por Abraão e Sara. E nós ouvimos sim hoje muitas situações e frases, né, de pessoas assim que fazem muitas coisas e palestras e desenvolvem muito conteúdo nessa área motivacional, principalmente nessa área assim, né, que nós somos muitas vezes o reflexo, o resultado
das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Eu quero te convidar para você refletir sobre isso comigo, né, a respeito de Abraão. Então, Abraão aqui foi uma referência para Ló. Ló conviveu com Abraão. E Ló, então, viu aquela atitude do Abraão mentindo a respeito de Sara. Ló, depois, de certa forma, também tratou as suas filhas de uma maneira semelhante. E mesmo que Abraão foi um homem muito abençoado, como eu falei, né? Não foi perfeito. Ló também não foi. Mas Ló teve aí Abraão como uma referência para a sua vida, né? E nós devemos sim observar com quem, as pessoas com quem nós mais nos relacionamos, né? Muitas vezes essas pessoas não são assim amigos íntimos diretamente, mas são pessoas com quem a gente mais se relaciona no dia a dia, às vezes até na vida profissional. E nós acabamos, né, recebendo a influência. Porque Ló, quando ele foi para Sodoma e Gomorra, então ele já não estava mais diante do seu tio Abraão, que também tinha o outro lado, né, de manter uma vida de fidelidade a Deus, um homem escolhido por Deus, um homem que é conhecido na Bíblia como o pai da fé, Abraão. Então Ló sai, deixa, né, se afasta dessa referência e Ló começa a ser influenciado pelo povo de Sodoma e Gomorra. Então Ló, né, ele começa ali a receber essa influência. E nós então estamos sendo influenciados, né? Vamos parar e meditar um pouquinho nas pessoas com quem a gente mais convive, né? São realmente pessoas que nos ajudam a nos aproximarmos de Deus e muitas vezes são pessoas que realmente podem até não nos ajudar a nos aproximarmos de Deus, mas aí nós precisamos pensar se nós temos a estrutura emocional, a maturidade de então sim servir de ajuda para essas pessoas, então para nós ajudarmos e sermos influência, para ajudarmos essas pessoas a se aproximarem também de Deus, né? Então aí fica os dois lados para a gente meditar em cima dessa referência, dessa influência que Abraão exerceu sobre Ló e depois também daquele povo todo de Sodoma e Gomorra exercendo sobre a vida de Ló. Também eu não posso deixar de falar aqui, e é algo que com certeza aí muitas pessoas já ouviram falar muito sobre a mulher de Ló, esse olhar para trás da mulher. A gente volta e meia aqui em várias histórias, a gente chega na desobediência. Semana passada também Salomão desobedeceu, aqui a mulher de Ló desobedece, mas a Bíblia não traz nem o nome dessa mulher, né? Mas eu quero dizer para você que além da desobediência, esse olhar para trás dessa mulher de Ló, ele tem aí todo um significado muito mais profundo do que nós possamos imaginar, né? Porque a partir do momento que ela olhou para trás, ela ficou paralisada. Ela virou uma estátua de sal. E eu quero te convidar a refletir se você não se identifica aqui talvez com a mulher de Ló, talvez aí alguns se identificaram com Abraão. E agora aqui eu te convido para talvez você pensar se você não se identifica com a mulher de Ló. Muitas vezes esse olhar para trás, eu imagino que quando a mulher de Ló olhou para trás, ela é porque veio à mente dela. Na mente dela, ela deve ter visto a sua casa, ela deve ter recordado, né? Ela deve ter tido lembranças de momentos que ela viveu na sua casa, com a sua família. Ela deve ter tido aí, né, momentos de lembranças do que ela tinha vivido na sua casa. Talvez um apego às coisas materiais, ou talvez não, ou talvez a emoções, a sentimentos que estavam dentro dela em relação à cidade que ela morava, que nasceram suas filhas, né? Então, muitas vezes nós precisamos olhar para trás, para o nosso passado, e ver se não tem coisas lá atrás no nosso passado que não estão nos paralisando no nosso presente. Isso eu imagino que você já deve ter ouvido muitas vezes, né? Que coisas mal resolvidas no nosso passado paralisam o nosso presente e nos impedem de avançar para o futuro. E às vezes não são só coisas ruins. Eu te convido a meditar, a pensar e muitas vezes tem muitas coisas muito sérias que aconteceram no passado das pessoas.
e que talvez antigamente pouco se falava e hoje a gente está tendo maior liberdade para se falar disso, não para expor pessoa nenhuma, né, a uma situação desagradável, uma situação de julgamento, mas para que essa volta ao passado e essa resolução desse problema sirva de cura, de transformação, para que você consiga, né, aí sair dessa paralisação do presente, seguir a tua vida, porque eu imagino talvez você tá aí me ouvindo, você dá 10 passos para frente na tua vida, volta 5 para trás. É porque tem alguma coisa aí que precisa ser resolvida, né? E também, às vezes, a pessoa tem até a vontade, né, de avançar e não consegue. Então, muitas vezes, pessoas que foram no passado abusadas, pessoas que foram muito humilhadas, pessoas até que foram abandonadas e que sofrem sim com isso, precisando então olhar para trás, né, e poder então trazer isso tudo para que haja cura, para que haja restauração e para que haja perdão, né, de alguma situação mal resolvida lá no passado. E que esse passado não nos paralise, não nos impeça de seguirmos adiante aí, né? Então, que Deus aí possa... Eu tô vendo que estão me mandando mensagens que não estão conseguindo passar mensagens. Será que a live tá travada? Vamos ver aí se alguém aí coloca alguma coisa. Pra mim, ela não tá travada, né? É que eu tô recebendo aqui pelo WhatsApp algumas mensagens. Não sei se alguém mais próximo aí, Edgar e a Débora, estão por aí. Me ajudem aí falando se por acaso tá tudo certo ou se tá travada, porque aqui pra mim tá tudo tranquilo. Já me botaram aqui, está ótimo. Então, ok. Porque eu tava recebendo algumas mensagens ali, daí às vezes eu tô aqui falando a história e recebendo as mensagens, não consigo ler tudo, eu só vi alguma coisa sobre travar. Ou talvez estão pedindo na minha boca, sim, gente, eu fiz o procedimento e aí eu não queria deixar de fazer a live, mas, né, tudo vai normalizar, tá tudo certo. Eu tô conseguindo ouvir direito hoje também. Então, eu tava falando sobre essa situação da mulher de Ló. E às vezes, essa situação que aconteceu lá no passado não é nem algo ruim, não é assim algo que traumatizou, né? É realmente algo que aconteceu até de muito bom na vida da pessoa. Por exemplo, às vezes alguém que no passado foi uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa de muitas posses, de muitas condições, e daqui a pouco, em função de tanta crise, a realidade vai mudando, o padrão de vida vai mudando. E aí eu te convido a agradecer a Deus por toda a oportunidade, tudo que você viveu. E talvez hoje, se alguma condição na tua vida mudou um pouquinho, mas continue sendo grata a Deus, mas não deixe, né, esse olhar para o passado te paralisar, deixar de você viver o que Deus já tem preparado para você hoje e o que Deus tem preparado para você no futuro. E também eu quero falar aqui sobre Ló, é claro, né, sobre esse comportamento de Ló. Falei alguma coisinha antes lá quando Ló... Então, Abraão disse para Ló escolher a terra, para Ló, né? E realmente Ló olhou para a direita, para a esquerda, diz lá na história, diz lá no texto, e ele escolheu o que os olhos dele viram de melhor. Só que depois ele viu que ele foi parar no meio de um povo muito perverso, né? E, inclusive, foram atacados, ele foi até prisioneiro, né? Ele se tornou até prisioneiro e o seu tio Abraão teve que realmente salvá-lo novamente. Então, quem tá falando ali, Aline, ai que amada Aline, muito obrigada, tá? Obrigada, e hoje eu tô assim mais tranquilinha, mais light, mas não deixei de fazer pra gente não perder o ritmo, tá? Então eu quero também dizer sobre Ló, sobre esse comportamento, essa atitude de Ló. Eu, gente, sinceramente, eu não sei você, mas eu acho que eu diria assim, olha meu tio, né, eu sou grata por tudo que vivi contigo até agora, e porque Ló, gente, ele foi abençoado. Tudo que Abraão recebeu de bênção na vida dele, respingou essas bênçãos sobre Ló. Então Ló deveria ser muito grato a Deus pela vida desse tio, né, que também o cuidou, que ajudou ele, e ele prosperou junto com o seu tio.
E o que aconteceu na verdade? Ele mostrou aqui um certo orgulho, né? E realmente pensou em si, pensou em continuar no melhor lugar. Com certeza ele viu aquelas águas do rio, ele pensou: ali o rebanho vai ter onde beber uma água fresquinha, a terra vai ser fértil, eu vou ficar mais rico do que eu sou, e o meu tio que se vire lá do outro lado na terra seca e árida, né? Mas então a gente vê essa atitude aqui de Ló, mas mesmo assim, olha só, mesmo se esse sentimento estava no coração de Ló, Ló depois ele barganhou com Deus. Quando os anjos queriam levar ele para as montanhas, ele pediu para ir para Zoar. Então Ló aqui, né, ele barganha com Deus, e mesmo assim Deus não desistiu de Ló. Deus sabia que Ló tinha, vamos dizer assim, né, esses defeitos, como eu, como você, como nós temos os nossos defeitos, mas Deus não desistiu de Ló. Deus escolheu salvar Ló e a sua família, tirá-los lá de Sodoma e Gomorra antes de destruí-los, né? Antes de destruir as cidades. Então eu quero dizer para você que muitas vezes aquilo que os nossos olhos estão olhando, aquilo que a gente tá vendo como que é esse o caminho que eu vou seguir, aqui tá aparecendo só flores, aqui tá tudo de bom, é por aqui que eu vou. Não se deixe enganar pelas aparências. Ló, ele escolheu, né, aquele lado que ele achou que era o melhor, mas lá tinha um povo muito mau e muito cruel. Então que a gente possa estar atentos a esse nosso olhar, né? A não termos assim, sermos cautelosos no nosso olhar, no nosso dia a dia, na nossa vida, para que nós não sejamos enganados pelos nossos olhos, né? Talvez assim, no desejo de se beneficiar de algo que visivelmente é o melhor para as nossas vidas, é o caminho que nós devemos seguir. Muitas vezes ali adiante, aquele caminho, como foi para Ló, né? Tornou ele escravo do povo inimigo. Então que a gente possa estar atento sempre, né, a esse cuidar do nosso olhar, né, e não deixar se enganar, né, não vamos deixar aí nos enganar pelas aparências muitas vezes de situações. Para tudo isso sempre a gente deve orar muito, buscar, né, a direção de Deus, para que a gente não caia, né, em ciladas. Olha aí, a Juliane Scoton está entrando também, seja bem-vinda. Já estamos quase encerrando hoje essa história. E eu quero aqui sempre, através de Nós na História, te ajudar a entender a Bíblia. E hoje o personagem é Ló. E depois essa live vai ficar salva. Amanhã cedinho ela tá no YouTube. Quem não conseguiu ir acompanhar, pode também acompanhar. E eu quero dizer então que Ló justamente, ele representa, né, para nós hoje, as pessoas que vão para o céu. Porque Ló foi escolhido por Deus. Deus salvou Ló de ser destruído, mas muitas vezes pessoas que deixam de viver intensamente os planos, os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, né? E então que a gente possa meditar e aqui nessa história observar um pouquinho o comportamento de Abraão, da mulher de Ló, né, que virou uma estátua de sal, que ela ficou paralisada com o que ela resolveu olhar para trás, e também de Ló, que todos aqui, né, Abraão e Ló, eram homens que foram amados por Deus. E claro que Abraão foi aquele que, né, tem toda a sua descendência, foi pai de nações, Deus cumpriu propósitos na vida dele. E Ló, depois dessa situação ali que ele viveu com as suas filhas, a história não traz mais nada, né, sobre sua morte, praticamente ficou esquecido na história. Então que nós possamos não nos deixar enganar pelos nossos olhos, né, por coisas que muitas vezes aparentemente parecem ser o melhor, mas que não é para as nossas vidas, porque quem conhece o que é melhor para nós é Deus, e que nós vamos entender esse melhor de Deus para nós mantemos essa comunhão com Deus através de oração, né, de leitura da Bíblia, de justamente buscarmos conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. E eu realmente espero então que vocês tenham gostado, né, da história de Ló, que nós possamos desfrutar aí do que de melhor Deus tem preparado para as nossas vidas.
A tia Clema também tá dizendo, ai, vocês são uns amor, vocês ficam me elogiando, né? Vocês aqui são maravilhosas, tem mais gente aí entrando. Até a Débora botou coraçãozinho pra mãe hoje. Ela deve estar rindo de mim, né? Por causa da minha boca hoje. Mas beijo pra ti também, Débora. Então, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui. Pensem realmente com carinho, meditem, né, sobre essa situação que Ló viveu na vida dele e que nós possamos realmente, né, estar desfrutando do melhor que Deus tem preparado para as nossas vidas. Lembre que Abraão e Ló foram homens de Deus. Ambos a gente um dia vai encontrar no céu. Mas veja a diferença de tudo o que Abraão viveu. E se você quer saber mais sobre Abraão, tem o Nós na História Abraão, e de uma vida assim, de certa forma, né, muito rápida, né, que Abraão viveu e que Ló viveu, desculpa, e que pôde assim desfrutar pouco, né? Então que nós possamos verdadeiramente viver de uma maneira mais intencional na presença de Deus, sermos mais intensos e profundos, buscarmos mais de Deus, para a gente não viver assim essa vida tão no raso como Ló viveu. Mesmo que ele foi um homem de Deus, a gente vai encontrar ele lá no céu, mas que a gente procure realmente viver tudo que Deus tem preparado para nós nessa terra também, o que Deus tem de melhor para nós. Que Deus então abençoe todo mundo aí. O Júnior também acabou de entrar, Mary. Gente, já estou encerrando hoje e que até terça que vem, se Deus quiser, já vou estar melhor aqui, já vou poder falar melhor e dar umas risadas aqui com vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Até terça que vem então. Tchau, tchau. Essa é a hora, né? Sempre aquela.